Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos falar mais um pouco sobre aerodinâmica computacional, ou melhor dizendo, sobre mecânica dos fluidos computacional. Esta aula faz parte da playlist de aulas práticas, ou seja, estaremos explorando códigos comerciais aqui para estudarmos a mecânica dos fluidos computacional, o CFD, certo? Então vamos lá. Introdução como objetivos da seguinte aula. Então deixa eu voltar aqui. Voltando, como objetivos da presente aula, nós vamos entender dois passos importantes para o processo de simulação computacional, que é o papel da geometria e da malha no processo total de criação da simulação, certo? Então vamos analisar com um pouco mais de calma esses dois pontos e, consequentemente, analisarmos também a qualidade da malha. Então a malha nós vamos ver que é de e fundamental importância para a qualidade da simulação, para que a simulação realmente aborde, né, e represente o fenômeno real que estamos analisando. Pessoal, então um aviso importante nessa aula é que isso aqui não é um vídeo tutorial, isso aqui é uma aula, certo? Vídeos tutoriais existem bastantes, né? Então aqui até encontrei esse meme aqui, né? YouTubers indianos, assim, aqui, tutoriais de YouTubers indianos, né? Sobre tudo e a sociedade sendo levantada, né? Carregada sobre os braços. Ou seja, o que eu quero dizer é que já existem vários tutoriais aí pela internet, então basicamente é só ter um pouco de força de vontade e procurar. Então não é meu intuito reinventar a roda aqui, certo, pessoal? Já existem bastante. Então os dois que abordaremos aqui são os tutoriais oficiais da ANSYS. Tutoriais, eu digo, na verdade é um só, mas ele é renovado em alguns anos, certo? Então aqui estão links que vocês podem obter esses tutoriais. E aqui faz parte, né, o Fluent Tutorial Guide 2018 e o aqui 2020, certo? Então são esses dois aqui que estão hospedados nesses links, certo? Então não é um tutorial, é uma aula. Então, pessoal, o processo total, como foi dito, né, nas aulas anteriores, para a simulação computacional, pode ser representado em 5 passos, certo? Obviamente, dentro desses 5 passos existem subpassos mais complexos. Mas seria compreender a física do problema, construir a geometria, fazer a malha, certo? Transformar a geometria em uma malha computacional. A partir daí definimos as condições de contorno, definimos também dentro das condições de contorno e dentro aqui do passo 4, as propriedades do fluido, as equações que serão utilizadas e assim por diante. Então computamos esses dados e resolvemos um problema, certo? Através da resolução do sistema linear e por fim visualizamos o problema representado, né, a solução do problema e vamos analisar se está correto, se não está correto e as consequências físicas, certo? Então, basicamente é isso. Nesta aula aqui, vamos para as etapas 1 e 2. Construímos a geometria e fazemos as malhas, certo? Novamente, não é um tutorial, pessoal. Então, não vamos construir passo a passo. Vamos entender do que se trata e o que representa e seus detalhes, certo? Então, vamos lá. Para um background teórico, pessoal, eu recomendo que vocês vejam um pouco sobre métodos volumes finitos. Não é totalmente necessário entender todas as especificações, os detalhes dos métodos dos volumes finitos para assistir essa aula, mas é legal compreender sobre o que estamos falando, certo? Então, um pouco disso pode ser encontrado na literatura, né? Na verdade, a maior parte é encontrada na literatura, e um pouco pode ser encontrada na outra playlist que eu forneço aqui. Então, aqui é a playlist Mecânica dos Fluidos Computacional e Aerodinâmica Computacional. Então, são várias aulas, e dentro dessas aulas se inicia, eu acho que na aula 12, na aula 13, se eu não me engano, é o método dos volumes finitos, certo? Então, aqui é apenas a foto aqui de um slide, de uma apresentação, mostrando um pouquinho do que tem nesse curso. Então, eu indico para vocês verem, certinho? Aqui está o link para acessar a aula. Então, vamos lá, pessoal. O problema de hoje, então,
Basicamente, é um problema muito simples do ponto de vista geométrico, do ponto de vista de configurações, né, da mecânica dos fluidos. Então, eu vou ler aqui rapidamente, né? O problema considerado é mostrado abaixo. Então, é uma tubulação. Então, aqui vamos representar aqui com a caneta. Então, temos aqui uma tubulação, certo? Perfeito. Nessa tubulação, na parte inferior, a entrada de um escoamento. Aqui nessa tubulação, ela possui uma subtubulação, que é uma entrada também de um segundo escoamento. Os dois se encontram, né? Há uma confluência nesta região, então eles vão para a região de saída. Então, basicamente é isso. Certo? Aqui estão as propriedades geométricas do problema. Então, isso aqui é uma tubulação de seção circular, seção transversal circular, com diâmetro de 100 milímetros. A distância aqui dessa parte da tubulação é 200 milímetros, aqui também 200 milímetros, e aqui também é uma curva, um cotovelo, podemos chamar, de 90 graus, certo? E aqui uma entrada com diâmetro de 25 milímetros. Então, essas aqui são as propriedades. Por enquanto, eu não vou gastar muito tempo aqui explicando os detalhes desse escoamento, mas é um tipo de problema encontrado em diversos setores da indústria, pessoal. Então, por exemplo, indústria petrolífera. Então, há diversas tubulações de uma plataforma offshore, por exemplo, e essas tubulações são cheias de cotovelos e entradas adicionais, etc. Certo? Então, isso aqui pode ser facilmente um problema real. Fluido frio, a uma temperatura de 293,15 Kelvin, de 20 graus, certo? Vai entrar aqui nessa posição, então vou até representar aqui de outra cor, certo? Vamos usar o marca-texto aqui, e aqui é o fluido frio entrando. Então, fluido frio. E chamamos aqui de entrada maior, né? Entrada larga, maior, por assim dizer. E há uma mistura com fluido quente que entra nessa região aqui, na inserção pequena, né? Então, vou representar aqui na cor vermelha. Então, essa aqui é a região que há a entrada de um fluido quente. E aqui é uma região de mistura. Então, essa temperatura ela diminui um pouco, certo? Vou representar na cor verde, neste ponto de mistura. E aqui o fluido ele é despejado, né? Ele sai da tubulação, certo? Então, vamos colorir aqui para ficar mais visualmente satisfatório a explicação, certo? Vamos lá. O cotovelo de mistura, que podemos chamar, né, faz parte aqui de um sistema de tubulação de uma planta de energia, de geração de energia em diversas potências, certo? Então, como eu disse anteriormente, está em vários setores aí da indústria esse processo. Então, aqui estão as propriedades. Vamos avançar, pessoal, senão a aula dura muito tempo. Já temos alguns minutos aí. Este problema aqui, ele é encontrado, é o primeiro problema, é o beabá dos tutoriais. Então, ele é encontrado aqui no primeiro capítulo do tutorial guide aqui do ANSYS, certo? Inclusive, outros softwares aí, como o OpenFOAM, é um dos primeiros tutoriais também. Certo? Pessoal, então, neste problema aqui, a gente quer interpretar alguns comportamentos físicos, certo? Esse é o intuito da simulação. Esse é o intuito da mecânica dos fluidos computacional. Então, como eu acabei de dizer, aqui neste ponto, haverá uma mistura. Nós queremos que haja uma mistura, nós queremos, por exemplo, aumentar a temperatura aqui da entrada. Então, vamos supor que este fluido aqui está indo para um processo, para um tratamento, uma geração de potência. Bem, não importa para onde ele está indo, mas é importante que ele esteja a uma temperatura um pouquinho maior, né, do que a entrada aqui, um pouco maior do que 20 graus Celsius. E com a injeção desse fluido aqui a 40 graus Celsius, nós procuramos uma homogeneização da temperatura de saída do fluido. Porém, este processo aqui é um processo eficiente para o nosso objetivo ou não? O que eu quero dizer com isso, né? O que seria eficiente aqui? O fluido ele entra uma temperatura baixa, né? Então aqui ele entra uma temperatura baixa. Nessa região a temperatura é baixa. E nessa região aqui é a entrada do segundo, né, do fluido mais quente. Mas
Será que esse escoamento ele não pode haver aqui uma maior separação? Os fluidos, os dois escoamentos, né, não se tornarem, né, homogêneo na região que queremos, como por exemplo, por uma longa distância, essa temperatura ela permanece aqui com uma grande variação radial, certo? Ou será que neste problema aqui, rapidamente ocorre uma mistura e nessa região aqui já ocorre uma homogeneização, certo? Então, nosso objetivo é homogeneizar a temperatura. Porém, isto está acontecendo, então a mecânica dos fluidos computacional vai nos ajudar a entender este fenômeno, certo? Certo? Então, pessoal, primeira coisa aqui foi identificar o problema, segundo passo é a questão geométrica. Então, temos que desenhar um modelo geométrico. O modelo geométrico para ser desenhado, obviamente, é necessário um software. Esse software ele pode ser livre, então free, grátis, né? 2 exemplares aí de softwares grátis para modelagem CAD que podemos encontrar é o Onshape. A vantagem do Onshape, pessoal, é que isso aqui é feito totalmente numa plataforma remota. Então você entra ali pelo seu browser e por lá mesmo você vai construir essa geometria. É tudo remoto, acesso remoto e grátis. Então você não tem que instalar nada no seu computador, nem baixar a licença, nem nada do tipo. E existe também o Salomé, que é um software um pouquinho mais complexo, é mais aplicado na área acadêmica, que ele, do ponto de vista de uso, ele tem uma curva de aprendizado mais longa, por assim dizer. Mas são software grátis e muito bons, certo? E existem na indústria e outros diversos softwares CAD, como o SolidWorks, o HyperWorks, que é bastante utilizado também, e o CATIA. Então são softwares aí que estão na indústria. O CATIA eu tive menos contato com ele, já utilizei bastante o HyperWorks e o SolidWorks, e ambos também têm seus pacotes de simulação computacional, certo? Tanto a parte dinâmica quanto a parte aí fluido, eletromagnetismo, etc. Certo? Mas eles não são tão aconselhados, né? Não são os melhores softwares que estão aí na indústria. E temos também, pessoal, o que vamos utilizar, que é o próprio ANSYS. Como baixamos ali o pacote estudante, o pacote Workbench, ele oferece também essa opção de geometria. Então, podemos aplicar dessa forma, certo? E vamos escolher este software mesmo. Então a gente vai fazer todo o processo no próprio Workbench para fins de simplificação, para simplificar aí nossa vida e a gente não ter que recorrer a diferentes softwares, diferentes plataformas e gerar um probleminha. Mas isso aí poderia ser facilmente feito, pessoal. Vai lá, faz a geometria no SolidWorks, exporta a geometria e no próprio Workbench fazemos a importação dessa geometria para a construção da malha, certo? Então vamos lá. Para utilizarmos o Workbench, então aqui temos a janela inicial do Workbench. Vamos aqui em Fluid Flow, todos esses detalhes estão lá no tutorial que eu indiquei para vocês. Então 2 cliques aqui no Fluid Flow, vai aparecer uma aba. Essa aba aqui, pessoal, nos indica um processo para simulação computacional. Então esse processo ele é composto daqui, né, Fluid Flow, né, que a gente vai utilizar o Fluent como solver, certo? Temos a geometria, a malha, o setup, a resolução, né, a resolução do problema, por assim dizer, e os resultados. Então todas essas etapas são preenchidas aqui no Workbench. Então isso que faz com que esse software, pessoal, essa plataforma seja a número 1 aí escolhida entre os engenheiros de mecânica dos fluidos computacional. Então, pessoal, o processo, como exibido lá em cima, ele é composto de algumas etapas. Eu já expliquei, né, como são essas etapas, mas outra forma de enxergarmos aqui o problema seria através desse fluxograma aqui, né? Então, ele é infinito, ele é não linear. Por quê? Temos aqui um problema de fluidos, identificamos a física desse problema, recorremos às equações de Navier-Stokes, Navier-Stokes não, melhor dizendo, equações da quantidade de movimento, coloquei propositalmente aqui, porque muitas vezes o fluido é não newtoniano e não é abordado através das equações de Navier-Stokes. Discretizamos o problema, construímos a malha,
Vamos para uma programação, né? Damos os detalhes ali, por exemplo, dos sistemas, escolhemos as opções numéricas ali para resolução, resolvemos o problema, certo? Então temos os resultados da simulação, analisamos os resultados e comparando com o problema inicial, podemos refazer todo o processo agora com um maior know-how, certo? Então este seria todo o processo, certo? E esse processo é feito aqui no Workbench. Então vamos lá, né? Criando a geometria Nuance, Design Modeler, certo? Então, novamente, né, eu pontuo aqui que não faremos um tutorial. Então eu peço para vocês construírem essa geometria lendo o tutorial que eu indiquei aqui e vocês verão os passos, né? Então a gente inicialmente faz aqui o cotovelo da tubulação. Pessoal, é muito simples mesmo, é muito fácil fazer isso aqui. No SolidWorks é muito fácil. Construção de geometria simples é muito tranquilo, certo? Quando partimos ali para uma geometria um pouco mais complexa, aí o bicho pega um pouquinho mais, mas para esse caso aqui tá ok, certo? Depois adicionamos a primeira tubulação, né? A extensão de uma tubulação através aqui de uma extrusão. Fazemos uma extrusão na outra ponta, certo? E inserimos aqui a tubulação de pequeno diâmetro, que vai identificar a entrada de um segundo fluido a uma temperatura maior. Na verdade, não é um segundo fluido, é o mesmo fluido, apenas a uma temperatura diferente, certo? Pessoal, só lembrando aqui, a geometria é o domínio matemático. Então, o que estamos fazendo aqui é definir o domínio matemático das funções que vamos resolver. Então, tudo que estamos fazendo aqui é ligado à matemática, aquela matemática lá que é da parte teórica da disciplina, certo? Então, a malha. Pessoal, previamente, eu não tinha esse objetivo de finalizar a aula aqui, mas eu vi ali que já foram em torno de 15 minutos de aula para manter aqui os vídeos mais curtos, por questão didática, né, questão de foco, melhorar o foco, assim, permitir que o aluno consiga, né, prestar atenção em todo o vídeo, sem ter pausa, sem ter que ficar voltando, etc. Eu vou finalizar essa aula aqui, certo? E na próxima aula eu falarei sobre malha, sobre a questão da malha, certo? Novamente, eu não tinha intenção de fazer isso, mas apenas para otimizar o tempo. Certinho, pessoal? Então ficamos com essa parte geométrica muito simplificada e a parte introdutória da análise computacional nesta aula aqui. Muito obrigado a todos pela atenção, então não perca as próximas aulas, certo? E qualquer dúvida teórica, volte na playlist lá sobre as questões teóricas, né? Obviamente, de mecânica dos fluidos computacional. Muito obrigado, até a próxima aula.